Hoje é noite de ceia do Senhor, e é muito propício que ceiemos hoje, pois hoje é Páscoa, gente. Hoje é um dia de simbolismo da ressurreição do nosso Senhor, quando Ele venceu a morte para nos perdoar, para nos libertar, amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de João, livro de João, no capítulo 18, no versículo 37. João 18, 37. Você que está em casa pode abrir a sua Bíblia também. Diz assim, ó. Então você é rei? Afirmou Pilatos, né? Pilatos afirma, né? O ponto aí é de exclamação e não de interrogação. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Jesus olhou para ele e falou assim: você que está dizendo. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo nenhum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. É muito interessante esse texto, que Pilatos reconhece e afirma que Jesus é rei. Só que deixa eu te explicar uma coisa. Muitos afirmam que Jesus é rei, mas continuam tomando decisões fora do seu governo e fora do seu reinado sobre si. Pilatos sabia que Jesus era rei, mas as decisões dele foram baseadas na vontade dos outros, para tentar agradar o que os judeus estavam dizendo, para tentar agradar às vezes os teus próprios desejos. Às vezes as suas decisões são tomadas atentando aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades. Mesmo que você reconheça que Jesus é rei, mesmo que você saiba que Jesus é rei, se Ele não é o Senhor e o governador e o legislador da tua vida, é inútil você reconhecer a realeza dele. O que foi de útil na vida de Pilatos? Pilatos saber que Jesus era rei? Não foi útil em área nenhuma, porque Pilatos continuava a ser manipulado pela vontade das pessoas que gritavam lá fora. Se as suas escolhas e as suas decisões ainda são baseadas em agradar as pessoas que estão perto de você, se as suas escolhas e as suas decisões ainda é baseada em agradar todo mundo para que você não fique mal com a galera, se as suas escolhas e as suas decisões ainda são baseadas no princípio de você parecer legal com todo mundo, escuta, a tua decisão não está sendo pautada no governo do rei que está sobre a tua vida e que você já reconheceu. E se você o reconheceu como rei, então ele tem que ser Senhor, dono, pai, amigo, governante da tua vida. Como tem sido as nossas tomadas de decisões? É baseada na vontade do rei? Ou é baseada na vontade daqueles que gritam mais alto? É baseado na vontade do Senhor? Ou é baseado na vontade daqueles que gritam mais forte? Crucifica-o. Não, ele não é rei. Pode matar. Será que as tuas ações são baseadas na vontade da palavra dele, nos princípios da palavra dele? Ou ainda nós temos as nossas ações baseadas nas nossas próprias vontades? O meu eu está em primeiro lugar. O meu próprio desejo está andando na frente. Aquilo que eu quero está andando antes do governo de Jesus sobre a minha vida. Pilatos afirma: então você é rei. Aí Jesus fala assim para ele, é interessante a resposta de você que está dizendo. Pastor, o que isso significa? Jesus não se importa como você o categoriza. Jesus não se importa como você o vê, o entende ou o apresenta. Se nós formos
entrar no Google e perguntar assim, quem é Jesus? Você vai achar todo tipo de referência a respeito de Jesus. O maior líder que já existiu, o maior profeta, o maior psicólogo, o maior de um monte de coisa. E cada um enxerga Jesus como bem entende. Você já parou para pensar nisso ou não? Quando Pilatos olhou para ele e falou assim, então você é rei. Jesus falou assim, você que está dizendo? Deixa eu te explicar, querido. Jesus vai ser na sua vida o que você permitir que Ele se torne na sua vida. Jesus vai ser na sua vida o quanto você deixar Jesus atuar na sua vida. Jesus vai ser na sua vida o tanto de autorização que você der para Ele mexer na sua vida. Mas, se você declara que Ele é rei, deixa eu te explicar uma coisa. Rei governa, rei manda. Rei dá ordens. Rei te diz o que fazer e o que não fazer. E ao rei a gente só tem uma coisa a responder: sim, Senhor. Eis aqui o teu servo. Cumpra em mim a tua vontade. Aí, continuando, Jesus olha e fala assim: pô, Pilatos, você que está dizendo. Eu não vou pedir para você olhar para o seu irmão, mas eu queria que você pensasse com você mesmo. Quem você diz que ele é? Quem ele é para você? Quem você diz que ele é e o que ele é na tua vida? Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. O que você diz que ele é para você está sendo coerente com aquilo que você vive nele? Ou as suas palavras não são... As suas palavras a respeito dele não fazem sentido nenhum com aquilo que você vive nele? As suas atitudes condizem com aquilo que você diz que Cristo é para você? Ou as suas atitudes não fazem sentido nenhum diante da verdade de quem você está professando que Cristo é para você? Será que somos aquele tipo de cristão que quando as pessoas olham para nós falam assim, para ser crente assim, eu prefiro não ser? O que ele está dizendo? O que ele professa que Cristo é para ele, na verdade não é. Porque se Cristo fosse, ele teria sido transformado. Qual que é o nível de transformação que o Cristo, teu rei, tem feito na sua vida? Qual que é o nível de transformação que você tem deixado o Cristo, teu rei, fazer na sua vida nesses dias? Aí é interessante que a partir do momento que Pilatos define quem ele é, a cabeça de Pilatos o define, e em seguida ele se define. E ele se define como? Ele fala assim, ó, de fato... Por causa disso nasci, por causa disso vim ao mundo. E ele explica, por causa disso o quê? Para testemunhar da verdade. Aí você fala assim, mas pastor, o que é a verdade? É a pergunta que Pilatos fez. É a pergunta que Pilatos fez. Pilatos pergunta assim para ele, o que é a verdade? Deixa eu te explicar uma coisa, querido. A pergunta, o que é a verdade? Está errada. Porque verdade não é o quê? Verdade é quem? O problema é que a gente fica buscando encontrar a verdade em quê? Em um conjunto de regras, em uma religião, em uma estrutura organizacional de uma religião bem organizadinha e bem pautada em às vezes até em fundamentos bíblicos. A verdade não é quê? A verdade não é a doutrina não é a verdade. A verdade é uma pessoa. A doutrina nos traz balizas, nos traz direção, nos traz apontamento, mas para que eu possa encontrar a pessoa que é a verdade. Ele disse a respeito de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é o caminho, andemos por Ele. Se Ele é a verdade, encontremos Ele, porque encontraremos a verdade. O problema é que nós professamos que Ele é para nossas vidas algumas coisas que, na verdade, nós sabemos que Ele não tem sido, porque realmente não tivemos um encontro com a verdade que está contida em uma pessoa, a pessoa de
Jesus Cristo, que você pode se relacionar como você se relaciona com um amigo. Deus não é Deus de um conjunto de regras. O Velho Testamento trouxe um conjunto de regras para apresentar Deus, foi falho. Quando Deus viu que o conjunto de regras estava falho, Ele manda uma pessoa, a expressão exata do Pai, para se manifestar em verdade e expressar a verdade do Pai, para que nós o conhecêssemos. E Ele diz para Filipe: quem me vê, vê o Pai. Então vocês querem conhecer a verdade de quem Deus é? Me contemplem. Aí você pode falar assim: mas pastor, Jesus já morreu. Jesus ressuscitou. Na Páscoa Ele está vivo. Ele continua sendo uma pessoa e continua se manifestando àqueles que o querem ver. Se o Velho Testamento, que não nos dava base de graça, não nos dava base de favor, porque esse favor veio em Cristo, não trazia essa força capacitadora que é a graça. Se o Velho Testamento existem inúmeras manifestações dele, de Jesus, para aqueles que o buscam. Pastor, onde Jesus apareceu no Velho Testamento? Para todo quanto é lado. Apareceu para Manoá, pai de Sansão, apareceu para Gideão, apareceu para Abraão, apareceu como Melquisedeque para Abraão de novo, apareceu para Abraão quando Sodoma foi de ser destruída, e foi aparecendo, apareceu para Jacó na escada, e apareceu para Jacó de novo no vale de Jaboque, e ele foi aparecendo e marcando os seus servos, e enchendo de poder, e se revelando, para que ele pudesse um dia se manifestar como a verdade completa daquilo que nós precisaríamos para viver. Está nele. Sabe por que nós não somos apaixonados por ele do jeito que deveríamos? Sabe por que não somos cativados por ele da forma que gostaríamos? Porque ainda somos como Pilatos. As vozes que estão ao nosso redor determinam o que fazemos com ele no nosso dia a dia. As vozes que gritam do lado de fora, ele faz uma pergunta, cara, que poderia ser a pergunta da vida dele para Jesus: que é a verdade? Jesus poderia ter olhado para ele, se tivesse dado tempo, e falado assim: eu sou a verdade. Se você vir a mim, Pilatos, de maneira nenhuma te lançarei fora. Se você vir a mim, filho e filha do Senhor, se você vir a mim, você que está me vendo aí pelo YouTube, de maneira nenhuma te lançarei fora, diz Jesus. Mas Pilatos não deu tempo para Jesus responder. Coloca lá o versículo para nós, o 38. Ele já pergunta assim: que é a verdade? Olha lá. Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam as vozes que gritavam outras coisas para ele. Entenderam? Muitas vezes Jesus está ansioso para te responder alguma coisa. Muitas vezes Jesus está ansioso para se apresentar como a verdade que Ele é. Jesus tinha acabado de explicar: para isso nasci, para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade, para apresentar a verdade. Pilatos pergunta: o que é a verdade? Vira as costas e sai andando. Quantas vezes você fez perguntas para Jesus no seu momento de oração, virou as costas e saiu andando porque estava com pressa? Quantas vezes as verdades de Jesus queriam marcar o teu interior, mas as vozes que gritavam ao teu redor, as vozes de preocupação, as vozes de medo, as vozes de angústia, as vozes de mentira na sua mente, as mentiras que Satanás gritavam ao teu redor e fizeram você sair da presença dele, por causa de acreditar nas vozes que queriam condenar Jesus para te tirar de perto dele. Cara, será que nós não percebemos que muitas vezes as vozes da nossa vida têm gritado muito mais alto do que as verdades de Jesus? Esses dias são dias que as vozes das mídias abertas, das televisões, que as vozes das mídias sociais têm gritado tão forte, que tem feito pessoas entrar em pavor. E hoje as pessoas estão mais com medo dos seus próprios medos do que do próprio vírus.
As pessoas foram tomadas de medo porque acreditaram nas vozes que gritavam ao seu redor: crucifica, mata, fecha, para, breca, põe Jesus na cruz. Ei, ele te grita hoje: para me ouvir, porque o que eu firmar no teu coração, isto é a verdade que eu tenho para a tua vida. Aquilo que a minha palavra firmar no seu coração é a verdade que eu tenho para você. Quantas vezes você tomou decisões baseadas assim: se eu não fizer igual todo mundo está fazendo, eu não vou conseguir entrar nisso. Se eu não fizer igual todo mundo faz, eu não vou poder estar nesse negócio. Se eu não fizer igual todo mundo faz, eu não vou poder. Já dizia minha mãe: você não é todo mundo. Já diz o seu pai que estás nos céus: você não é todo mundo. Você é filho, você é eleito, você é comprado, você é alcançado por Ele. Ele quer se manifestar para você. Isso é o que você é: remido, perdoado, trazido para Ele. Isso é o que você é: resgatado do mundo, resgatado da morte, resgatado do pecado, resgatado do inferno, resgatado da cela que te prendia. Quando Pilatos vai lá para os judeus e não ouve Jesus ministrar a vida dele antes, os judeus gritam: mata ele, mata ele. E aí ele fala assim: olha, deixa eu explicar. É costume de vocês libertar alguém na Páscoa. Querem que eu liberte o rei dos judeus? E eles gritaram: não. Deixa eu te falar uma coisa. Até esse dia em específico aí, era costume dos judeus libertar alguém na Páscoa. Desse dia em diante, se tornou costume do céu libertar as pessoas por causa da Páscoa. A partir desse dia virou costume da eternidade libertar as pessoas por causa da ressurreição dele. Porque ele vive, ele é o libertador. Aqui eu fico imaginando, cara, o carcereiro chegando com a chave na cela de Barrabás e falando assim: você vai sair. E Barrabás fala assim: eu? Porque eu consegui um habeas corpus. E o carcereiro fala assim: não, você conseguiu uma remissão completa dos seus erros, porque alguém morreu no teu lugar. Sabe, Barrabás, que está sentado nessa cadeira, o teu pecado merecia morte, a tua velha vida merecia cruz, mas alguém tomou o teu lugar, mesmo não merecendo. Hoje os anjos do Senhor estão com chaves nas mãos, batendo nas cadeias que te prendem. Cadeias de medo, cadeias de morte, cadeias de angústia, cadeias de possessão, cadeias de pânico. Hoje os anjos vão aí nas suas cadeias, ele está com a chave nas mãos, ele está batendo lá nas grades e falando assim: ei, levanta, porque alguém assumiu o teu lugar na cruz. Levanta, porque era para você morrer, você é o condenado, mas alguém assumiu o teu lugar. Ele é santo, ele não pecou, ele é a expressão da verdade, mas ele assumiu o teu lugar. Ele assumiu o teu lugar porque ele não ficaria na morte, você ficaria. Ele assumiu o seu lugar, o meu lugar, porque nós não conseguiríamos vencer a morte. Ele venceu. E para nós, o apóstolo Paulo afirma: o último inimigo a ser destruído é a morte. Um dia nós viremos ressurretos, com corpos transformados e glorificados, como soldados do Senhor, corpos incorruptíveis, que não mais se corromperão por qualquer tipo de vírus, que não mais ficarão doentes com qualquer tipo de doença, que não mais sentirão dor, que não mais terá nenhum tipo de degradação humana. Sabe por quê? Porque Ele nos libertou e venceu a morte por nós. Pastor, e as pessoas que já morreram?
As pessoas que já morreram ressuscitarão primeiro, e elas virão como um exército atrás do Cordeiro montado em seu cavalo, e ele virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, trazendo miríades de miríades dos seus anjos e os seus exércitos, que é a sua igreja atrás. E nós, num abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados, encontraremos com o Cordeiro nas nuvens, teremos o nosso corpo glorificado e iniciaremos o governo de toda a terra com ele. Hey! Por quê, pastor, tudo isso? Só porque ele assumiu o nosso lugar. A humanidade estava fadada à morte eterna. Jesus Cristo venceu a morte, assumiu a tua culpa. E eu vou te falar uma coisa, o sangue dele continua vertendo da cruz para continuar a perdoar o pecado de toda a humanidade, e a Bíblia diz que nenhum sacrifício mais é necessário, porque isso foi pago de uma vez por todas, pelo sumo sacerdote que se entregou, o sumo cordeiro, a oferta perfeita e santa, cordeiro sem mácula, sem ruga, diante do nosso Deus. Só cabe a nós fazer como Paulo. Paulo fala em certo momento que ele estava sendo derramado como uma oferta de libação, uma oferta de bebida derramada. Derrame-se para o Senhor e deixe Ele consumir a tua vida conforme a vontade dEle. Se você reconhece que Ele é Rei, Ele governa. Se você reconhece que Ele é teu Senhor, Ele é teu dono. Pastor, por que eu deixaria Jesus Cristo ser o meu dono? Porque Ele te comprou. Te comprou com o preço do sangue dele. Deixa eu te explicar uma coisa. Quem é comprado por sangue não tem preço a pagar para ser resgatado. Quem é comprado com sangue, só sangue pode resgatá-lo. Então deixa eu te explicar uma coisa. Ninguém mais vai morrer por você, a não ser o seu Senhor que já morreu e ressuscitou e venceu a morte. Então quem é comprado não está à venda. E você não pode estar à venda para os teus desejos. Você não pode estar à venda para a corrupção. Você não pode estar à venda para os seus pecados. Você não pode estar à venda para a pornografia. Você não pode estar à venda para a maledicência. Você não pode estar à venda para a fofoca. Você não pode estar à venda para as brigas, para as discussões. Você não pode estar à venda para a mágoa. Você não pode estar à venda para o rancor. Você não pode estar à venda para a falta do perdão. Você não tem etiqueta de preço, porque Jesus já te resgatou. Você é parte do tesouro particular dele. Ninguém pode te comprar. Então não negocie com o pecado. Não entre em negociação com nada que te afasta do teu Deus, porque ele já te comprou com preço de sangue e ele te chama de meu. Coloque-se de pé, querido. Convém que na Páscoa se liberte um prisioneiro. Convém que na Páscoa ele possa ser o teu libertador hoje. Tomara que você grite bem forte: Jesus, as prisões que me cercam, é hoje que eu vou ser liberto. As prisões de doença, as prisões de angústia, as prisões de medo, as prisões de incerteza, as prisões que me cercam, é hoje que eu vou ser liberto, porque hoje é a Páscoa e convém que na Páscoa ele liberte. Eu quero que você feche os seus olhos, e você que está aí na tua casa, coloque-se de pé também. Feche os seus olhos, dobre os seus joelhos e comece a mostrar para ele os lugares de prisão que a tua vida ainda tem. Você sabe do que estou dizendo. Aquele pecado que você insiste em cair, aquele ciclo vicioso que você insiste em voltar, aquele vício que você insiste em recair nele outra vez e outra vez. A angústia que assola o teu peito, a doença que assola o teu corpo. Hoje é noite de libertação, hoje é Páscoa, é hoje que Satanás pensava que estava ganhando, mas de repente percebeu que perdeu. Ei! O inimigo da tua alma já foi derrotado na cruz. Teu inimigo agora é só o pecado. Vença ele e ande livre. Feche os seus olhos e comece a falar para Jesus: Jesus, me ensina a vencer a fofoca, me ensina a vencer a mágoa, me ensina a liberar perdão. Eu quero, Senhor, ser liberto hoje.
por nós, querido, foi por nós. Adore a Ele e fala: Senhor, quebra essas cadeias, quebra, Senhor, essas algemas, desprende as amarras. Eu quero ser livre, livre.